Sejamos todos muito bem-vindos à casa de irmão Clarencio, nessa manhã tão bela, tão radiosa, aconchegante mesmo, né, para todos nós. E nos sintamos assim aconchegados também ao coração de Clarencio. E para iniciarmos a nossa vibração, a nossa sintonia com os benfeitores espirituais, vamos ler uma página do livro Reflexões de Baltazar, que ele diz assim para gente: quando exigimos alguma coisa de amigos ou mesmo de parentes e não recebemos, devemos pensar antes de qualquer acusação se de nossa parte estamos estimulando as criaturas a serem boas. É necessário que aprendamos a estimular nossos irmãos de jornada a desenvolverem os melhores sentimentos, para que aí sim essas criaturas doem o que elas podem doar para o Mestre Jesus. Nós temos aqui avisos assim já conhecidos de nós, mas que necessitam ser falados, né, para aqueles que estão chegando à casa. Nós dispomos do serviço de irradiação e preces. Basta colocar os nomes com endereço uma vez por mês nas caixinhas azuis que ficam na entrada da casa. A irradiação é para encarnados. Caso a pessoa tenha ideias suicidas, colocar essa observação. E a prece para os desencarnados, caso tenha sido feito através do suicídio, colocar também essa observação. Aqueles que desejarem conversar com alguém no final da reunião, dirijam-se aqui à mesa e indicaremos uma pessoa para o atendimento fraterno. A casa oferece o curso de valorização da vida, aos sábados às 16 horas, sem pré-requisitos. E quem tem 60 anos ou mais pode participar do Centro de Convivência Vicente de Paulo, toda terça-feira, das 9 às 12 horas. E a casa faz distribuição de cestas básicas a famílias já cadastradas e quentinhas para pessoas em situação de rua. E para a manutenção destes serviços, aceitamos doações de mantimentos não perecíveis. E amanhã, dia 4, das 15 às 17 horas, teremos mais um Cine Seik, com o filme E a Vida Continua. Venham e tragam as crianças para assistirem a bailarina. Os trabalhadores da casa que atuam na divulgação doutrinária estão convidados a participar de uma manhã de reflexões sobre esta tarefa. Orientações ao expositor espírita, dia 18 de agosto, das 9 às 13 horas. Informamos que continuam abertas as inscrições para os cursos do segundo semestre, que é o Espiritismo e História do Espiritismo. Mais informações na Secretaria Doutrinária. E um aviso muito importante: está suspensa a coleta de caixas de leite, vidros, sacos plásticos, qualquer saco plástico desse de supermercado, qualquer saco plástico, embalagem de mantimento, e continuamos a aceitar plásticos duros, PETs, papéis brancos, mistos e papelão, metais pequenos, alumínio, ferro e aço, óleo vegetal usado. E para melhores informações, esclarecimentos sobre qualquer desses avisos, só nos procurar no final da reunião. E, por favor, desliguem aqueles que podem desligar o celular, coloquem no modo silencioso. Então, vamos dar início à leitura da página que nós recebemos na entrada. É uma linda página do Espírito Jerônimo, que está no livro Evangelho e Vida, que é uma edição do Lar de Teresa, organizado pela nossa querida Brunildes. O título é Glória à Reencarnação. A reencarnação impulsiona o progresso da humanidade.
Enseja ao espírito o aprendizado sucessivo na escala da evolução. Faculta ao criminoso harmonizar-se com a própria consciência pela renovação e reeducação espiritual. Aproxima os inimigos do passado, sedimenta afinidades e fortalece afeições. Renova caracteres, possibilita a reconstrução de tudo quanto a alma tenha destruído, aviltado. Ajuda a melhor compreender a justiça divina. É a resposta para todas as desigualdades sociais e as aparentes injustiças da vida. Mostra que todos somos irmãos, que a nossa família é universal e que o planeta é a nossa grande escola. Corrige nossas viciações, aproxima nosso instinto, aprimora nosso instinto, aperfeiçoa nossa intelectualidade, sublima nossos sentimentos. Filha da lei de causa e efeito, não estabelece privilégios, é imparcial, dando a cada um segundo suas obras. Espíritos formosos, engrandecidos na virtude, cantaram-na em todas as épocas do pensamento raciocinado. Krishna a reverencia, Buda a exalta, Sócrates a divulga, Jesus a ensina, e Kardec, sob a égide do Espírito da Verdade, dignifica. Cada um de nós, espíritos falidos e imperfeitos, somos seus beneficiários. Por ela, recebemos nova roupagem fisiológica, adquirimos nova personalidade, esquecendo-nos do passado sombrio, estabelecendo as bases de um presente de bênçãos, um amanhã sem dor e um futuro feliz. Por ela, alcançaremos a imortalidade gloriosa, adquirindo os dons sagrados do amor e da sabedoria. Bendita a lei da reencarnação, que nos levará a Deus. Glória à reencarnação, que nos libertará do mal ainda existente em nós mesmos. Quando então poderemos cantar a apoteose da autolibertação, afirmando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Bastaria isso, né? Para essa manhã já ter valido a pena. Então, unindo os nossos pensamentos, sentimentos, dizemos assim ao Senhor da vida: Pai nosso, Criador de todos nós, que nos possibilita tanta beleza, tanto aprendizado, tanta riqueza. Eis-nos aqui, Senhor, para mais uma manhã de estudos, de trabalhos, nesta casa abençoada. Abençoa cada um de nós que aqui está, Senhor, a esses espíritos amigos que nos recebem. E permita, Senhor, que seja em teu nome. Em nome de Jesus, o nosso mestre, de irmão Clarence, o nosso patrono, mas em nome de Allan Kardec, em nome, Senhor, de todos esses espíritos gloriosos, dos nossos guias e protetores espirituais, que nós possamos assim, rendendo-te graças, Senhor, iniciar a nossa reunião pública desta manhã. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, hoje é o dia em que nós, na nossa casa, estudamos o Livro dos Espíritos. E hoje cabe à nossa querida Conceição nos falar sobre a pluralidade das existências nas questões 203 a 206, que está na segunda parte, no capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, que nos fala sobre o parentesco e filiação. Nós temos aí as questões que a Conceição vai falar sobre todos nós, e vamos ler apenas a primeira, 203, quando Kardec pergunta: os pais transmitem aos seus filhos uma porção de suas almas ou apenas lhes dão a vida animal, a qual mais tarde uma nova alma vem acrescentar a vida moral? E os espíritos respondem: somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, nós passamos a palavra à nossa Conceição, rogando de todos nós as melhores vibrações para ela. Bom dia.
Que a paz de Jesus esteja presente em todos nós, nos nossos corações. Muito obrigada pelo dia, Jesus. Muito obrigada por essa vibração de harmonia que chega a todos nós. Muito obrigada por essa casa. Tanto nos acolhe, com tanto carinho, com tanto amor. E assim, agradecidos, vamos começar a falar desse capítulo aqui do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre reencarnação. Vai falar sobre a pluralidade das existências, que nós vamos entender, quer dizer, vamos juntos procurar entender por que precisamos de vir a esse planeta, por que precisamos de encarnação. Daí eu não vou iniciar pela 203, eu vou iniciar pela 132, que está no capítulo 2, porque a 132, Kardec pergunta para os espíritos qual é a necessidade, qual é o objetivo da encarnação. Por que a gente precisa vir aqui? Para quê? E a resposta dos espíritos é que Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer que nós cheguemos à perfeição. Mas para uns é considerado uma expiação e para outros é uma missão. Mas para chegar à perfeição, nós devemos suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Aí é que está a expiação. Mas a encarnação ainda tem um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. Então, quando ele fala ali que nós temos que suportar todas as vicissitudes da existência corporal, nós lembramos imediatamente o quê? Da doutrina consoladora, da doutrina espírita, que é consoladora aos nossos corações e que, acima de tudo, abre um leque para nós de conhecimento, abre um leque para nós compreendermos porque estamos aqui. Então, a gente já sabe que a gente vem para melhorar cada vez mais, mas também para ajudar na obra da criação. Então, porque quando a gente evolui, o planeta em que estamos evolui também. Então, nós estamos auxiliando. Então, olha como nós somos importantes nessa obra da criação. E aí eu venho, faço toda a minha parte, mas de repente eu descubro também que eu preciso retornar. Mas por que eu preciso retornar? Eu já não vim? Então, ele continua. Estudos são questionamentos que Kardec fez aos espíritos. Primeiro, ele quis saber por que a gente tem que vir aqui pegar um corpinho de carne. Agora, ele quer saber por que a gente tem que voltar, ou seja, a reencarnação. Então, na questão 167, Kardec vai de novo perguntar para os espíritos, e aí ele pergunta para os espíritos assim: qual é o objetivo, então, dessa reencarnação? Ele fala assim: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Por quê? Vamos voltar lá na primeira pergunta. Então, eu tenho que vir, porque eu tenho que me melhorar, eu tenho que chegar ao máximo de perfeição, porque eu tenho também que auxiliar na obra da criação do planeta. Só que eu não faço isso. Nós sabemos disso. O que acontece com a gente? A gente vai atropelando as situações, porque quando a gente chega nesse planeta, é um planeta de provas, expiações e tentações. Então, quando a gente está lá no plano espiritual, é conversado com a gente: olha, você vai reencarnar, você vai ter esse caminho, e é tudo de comum acordo se eu já tiver condições de trabalhar junto com essa espiritualidade para ver um melhor corpo que vai receber esse meu espírito, que é imortal, para que eu realize tudo aquilo que estão esperando da minha parte. Mas quando eu chego, as tentações são imensas aqui na Terra e eu acabo caindo, eu acabo me iludindo. E aí a gente tem até um exemplo forte, né, que Napoleão tinha todo um caminho já feito para chegar aqui na Terra, e quando chegou aqui, o poder tirou totalmente ele de tudo que estava organizado para a encarnação dele, reencarnação.
Por isso nós precisamos reencarnar, porque a gente erra, aí vai precisando voltar. Vamos reencarnando para poder resolver aquelas questões, porque a finalidade é ir do átomo ao arcanjo. Eu sempre falo aqui o seguinte: do átomo ao arcanjo tem um espaço. Essa distância, esse tamanho do espaço, quem faz somos nós. Pode ser curta, mas também pode ser longa. Então, depende como é que a gente está encarando esse nosso espaço. Como é que nós estamos encarando essa possibilidade? Porque aí eu errei, eu fali naquela minha encarnação, mas Deus misericordioso, nosso Pai, que só nos quer o bem, ele realmente faz a melhor coisa para nós, que é a possibilidade de voltar a este planeta, de voltar ao corpo físico, elaborado especialmente de acordo com as minhas necessidades, para que eu consiga evoluir, alcançar mais um pouquinho. É isso, sobre essa necessidade da reencarnação, sobre esse corpo que precisa ser preparado para que eu resolva as minhas questões, que nós vamos falar na manhã de hoje, que são essas questões da 203 até a 206. Porque a 203, ela pergunta assim, nós vamos acompanhar, porque são só 4 questões. Kardec pergunta assim, os pais transmitem aos seus filhos uma porção das suas almas, ou só lhe dão uma vida animal e mais tarde uma nova alma vem acrescentar a vida moral? E os espíritos respondem, somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Nós sabemos o quê? Então, vamos voltar ao nosso raciocínio. A gente precisa reencarnar, a gente está tendo essa oportunidade, e essa oportunidade ela é tão maravilhosa que a gente, como eu falei, né, nós estávamos errando naquelas encarnações lá atrás, e aí Deus falou, não, você pode voltar, você vai ter de novo essa oportunidade para se melhorar, para conseguir fazer essa trajetória, né, do átomo ao arcanjo. Só que quando eu venho, quando mais uma vez eu estou reencarnando, quem é que me dá? Quem é que me dá esse espírito? É o meu pai? Minha mãe? Não, porque eu já existia. Eles dão a parte animal, eles dão esses caracteres todos do corpo que já foram programados. Leiam André Luiz, que dá para entender. Aliás, André Luiz, os livros de André Luiz são excelentes para a gente compreender bem isso. Que tem os espíritos responsáveis por organizar o corpo para a nossa reencarnação. Então, o corpo vem com toda essa organização, mas precisa de um pai, precisa da mãe, precisa fazer a parte biológica para poder ter a reencarnação. Mas o espírito já existia. Eu já estou lá, esperando a minha vez. Com tudo escrito lá no meu livro da vida. Olha, você precisa resolver essa questão. Então, você quer resolver logo? É mais ou menos assim, eu estou falando de uma parte bem grosseira, né? Vamos resolver agora, e aí a gente vai e a gente acha, né? Porque a gente está longe do corpo, a gente está no plano espiritual, a gente acha, não, pode me dar esse também, me dá esse. Aí chega aqui cheio de coisas, não aguenta. Então, para que a gente consiga aguentar, porque a gente faz aquele compromisso, assina aquele termo, o que Deus faz com a gente? Vamos esquecer? Esquecer as outras vidas? Olha que misericórdia! Vamos esquecer, porque se eu venho aqui e lembro de tudo que eu estava fazendo em todas as outras vidas, eu não consigo dar um passo para frente, porque eu estou toda errada, estou toda atrelada, vou ficar confusa. Então a gente esquece. Tá, esse é um ponto. O outro ponto é que ele dá suporte para a gente vir. Então, o suporte é maravilhoso, é todo o tempo todo. Esse suporte são as preces, a casa espírita, a doutrina espírita, a leitura edificante, os amigos, os guias espirituais, principalmente os guias espirituais que estão aqui do nosso lado, organizando a nossa mente, ajudando. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta, se eu estiver com os olhos fechados, com o ouvido fechado, com a mente travada,
não aceitando, não conseguindo identificar nenhuma ajuda que eles estejam trazendo para mim, não vai adiantar nada. Por isso é que a gente voltou o corpo de. Desculpa, voltou de manhã. Nós chegamos de novo ao corpo, voltamos, né? Daquela nossa emancipação parcial, que é o sono. A gente já tem que agradecer, a gente já tem que conversar com Deus sobre o nosso dia, agradecer a noite, tudo que aconteceu, o dia anterior, e vamos nos preparar para o novo dia, para a nova oportunidade. Então, vocês estão vendo que o espírito já existia. Então, eu estou chegando numa nova família com um corpo programado especificamente para mim, nesta encarnação, com o meu esquecimento, numa família que vai me abraçar. E aí começa também umas outras situações em que nós podemos identificar que nós temos período que é infantil, que é o período em que o pai, a mãe ou quem esteja à volta responsável pela educação tem que colocar ali os caracteres, porque ele está ali, ó, aberto para receber essas informações para conduzi-lo corretamente seu caminhar. E o que é isso? Se não é evangelização que a casa aqui muito lindamente traz para todos os filhos, netos, sobrinhos, filho do amigo de todos nós. É a evangelização, que é mostrar para eles, já desde pequeno, que nós já somos adultos, daqui a pouco nós já estamos de novo no plano espiritual e eles vêm caminhando. Então, a evangelização é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, porque a gente está dentro de uma perfeição toda. Como a 203 está falando, tem toda essa perfeição, então vamos também fazer a nossa parte. Mas para isso, eu vou trazer uma pessoa aqui, desencarnada, chama-se Antônio de Aquino. É um espírito que é uma graça, que é um amor, você sente uma vibração de amor muito grande nele. Nesse livrinho, Raios de Luz, ele vai ajudar a gente algumas compreensões na manhã de hoje. No capítulo 20, ele traz para nós nascimento e desenlace. E ele vai falar para nós sobre essa parte, é lógico, só um pedaço. Ele diz que no berço tem uma mensagem silenciosa que traz às criaturas uma lição de esperança, que desperta um desejo de crer que Deus proporciona ali mais uma oportunidade para que o espírito caminhe pelo mundo, liberte-se de suas imperfeições. Ali no berço, olha o que ele está falando, ali no berço está tendo mais uma oportunidade naquele momento, que é todo aquele pacote que a gente estava conversando. É o espírito que está chegando, mas aí o espírito, eu até vou embaralhar um pouco, eu vou antecipar algumas coisas das outras questões, mas é normal, porque fica pertinente a quando a gente está falando. O espírito, ele está trazendo a bagagem dele. Ele traz a bagagem dele. Da onde? Das outras vidas. Então, tem certas coisas que é a bagagem dele, são as conquistas dele. Ele já tem suas conquistas. Daí chega aquele espírito ali com mais uma oportunidade para resolver as suas questões. É uma lição que convida os homens ao perdão, que é a virtude mais completa, é a virtude que dizem, né, que é a última que conseguimos conquistar. E essa é a oportunidade. Por que a gente está falando isso? Aquele reencarnante que está ali, quem é ele? Quem é aquele espírito tão bonitinho que está ali no berço naquele momento, junto da família? Está ali, lindo, totalmente indefeso, necessitando de todos os cuidados, principalmente da mãe, né, que vai suprir toda a parte alimentar ainda, todo o cuidado da criança naquele início. Mas quem é ele? De repente, ele é alguém que lá naquela outra vida lá de trás, bem lá atrás, teve alguma situação com a gente que não foi boa ou que foi boa. E aí a gente, graças a Deus, temos a misericórdia do esquecimento, a gente só vê ali o quê? O bebezinho lindo, maravilhoso que a gente ama, que a gente pega no colo, que a gente vai levando. E ali, olha que coisa linda, por isso está dizendo sobre o perdão.
Nesse momento, eu vou dizer, eu não vou ler, mas eu vou dizer, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, está lá a reencarnação de Segismundo, que é um espírito que teve um envolvimento com um casal, porque ele teve um relacionamento amoroso com a Raquel, se eu não me engano o nome, e ela estava casada ainda, e ele houve uma outra situação ali em que ele tirou a vida do marido, e aí houve todo aquele. Vocês imaginam, são 3 espíritos ali se endividando para frente. E aí tem a possibilidade do perdão. Olha que lindo! Trazendo Segismundo para ser o filho do casal. E aí, quando ele começa a aproximação, é legal, é muito lindo vocês lerem, porque aí vocês vão entender essa aproximação que o espírito vem fazendo com a família já. Porque ele precisa chegar ali para desenvolver o quê? Que Antônio de Aquino está nos falando, o perdão. O perdão de quem? Daquele que perdeu a vida nas mãos do Segismundo lá atrás. Mas ninguém lembra de nada. Só que a aproximação que os espíritos fazem com aquele espírito que tem que receber como filho o Segismundo, a aproximação é feita enquanto o espírito está parcialmente liberto, que é a parte do sono. E aí, quando ele está liberto, ele está um pouco mais liberto daquelas sensações, daquele esquecimento, ele temporariamente se assusta, temporariamente fica não querendo. Ele acha que aquele é um espírito que está ali e que não é do bem, ele não se sente bem com aquilo. E aí, a equipe responsável pelo aquele reencarne lá, que aí André Luiz vem relatando tudo e ele faz parte, acompanha todo esse processo. Nesse momento, a equipe vai fazendo o quê? Vai trabalhando exatamente aquele bem-estar para que possa haver aquele nascimento ali, aquele reencarne ali. E aí, quando há o reencarne, vai ser o quê? Trabalhado o perdão, porque quando desencarna, né, aí eu já estou falando de uma coisa que não está na história, não, mas quando nós desencarnamos, que vamos ligar, ver no plano espiritual aquele outro companheiro, que a gente teve aquelas diferenças, mas a gente já desenvolveu, começou a desenvolver o amor filial, o amor paternal, o amor maternal, e aí já começa a tirar aqueles outros sentimentos negativos. Então, olha como é bem feito essa situação do reencarne, essa oportunidade para a gente desenvolver esse perdão. Ele termina assim: é uma lição que convida os homens ao perdão, porque este ser que vem ao mundo traz, inscrito no seu espírito, a certeza de que ele foi agraciado com a volta para pagar dívidas contraídas em existências passadas, que é exatamente aquilo que eu falei. Então, é aquele espírito que está chegando, mas é um espírito que tem a sua bagagem e que tem alguma dívida ou não com aqueles familiares. Então, olha como é importante o amor que a gente está dedicando aos filhos. Como é importante aquela psicosfera que a gente vai organizar para a criança. Quanto ela está nessa dependência. Eu andei lendo, aí todo mundo diz assim, até os 7 anos a gente tem para poder moldar o espírito auxiliar. E eu já tenho uma linha de pensamento que entende que já estão antecipando tudo isso. Que já antes dos 7 anos já está resolvendo isso. Então a gente precisa trabalhar desde que nasceu, já começa aquele amor todo por aquela criança. Essa é a 203 que a gente leu aqui. A 204 pergunta assim: visto que temos várias existências, a parentela atual, né, ultrapassa essa nossa existência? É claro, né? A resposta: isso não pode ser de outra maneira, porque a sucessão das existências estabelece entre os espíritos os laços que remontam às existências anteriores. O que eu falei? Quando a gente reencarna, a gente traz a nossa maletinha com tudo aquilo que a gente já conquistou. Então, assim, eu chego aqui, é óbvio que eu tenho muita coisa já, muita coisa que eu consegui conquistar nessa nova encarnação. Eu já trago as minhas características. Então, a gente vê muitas vezes crianças que chegam e que
deslumbram a gente, deslumbram com tudo que eles já têm aperfeiçoado dentro deles e não está numa família que tem, por exemplo, músico, não tem, mas vem com toda a habilidade, já tem muito envolvido dentro dele. Então, são coisas que nós temos que começar a observar nas crianças, que elas trazem muitas informações para nós. Então, quando a criança fala, o meu companheiro invisível, fulano de tal, dê atenção, que não é imaginação, ele ainda está com um pezinho aqui, um pezinho ali, ainda está no início. Então, é por isso que é muito importante esse carinho, essa atenção com os nossos pequenos. Mas o Evangelho nos auxilia muito também nessa compreensão, porque o Evangelho traz para nós, no seu capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 20, ele fala que o receio, o aumento indefinido de parentes, que essa pergunta é exatamente sobre isso, né? Tem um receio, que, como é que é? Vai ficar aumentando muito em consequência da reencarnação? É um temor egoísta, que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas, porque o fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães. Por quê? Porque a gente vai trocando de lugar, de acordo com as necessidades. A gente vem muito na mesma família, reencarna muito na mesma família, porque há muito, quando Deus, vamos fazer um parênteses, quando Deus nos colocou aqui, né, nessa trajetória, de novo, do átomo ao arcanjo, nessa trajetória, ele quer que a gente desenvolva principalmente o amor. A gente já sabe disso. Estava lá atrás, os 10 mandamentos já vinham dizendo mais ou menos isso, ninguém deu a mínima importância. Aí Jesus veio, falou tudo isso, veio, reencarnou aqui, não adiantou também muito, né? Já estamos em 2024. Mas aí vem Kardec e traz tudo mastigado, só a gente engolir agora. Então a gente está desenvolvendo esse amor. Então o fato da gente ter, não são 10 pais, 10 mães que a gente vai encontrar no plano espiritual, porque de repente ele já veio de novo, mas o que acontece? Como eu falei, como a gente vem com a cortina totalmente fechada, imagina, ok. Então, a gente vai desenvolvendo o amor. É isso que vai acontecendo com a gente. Então, eu vou e volto nas reencarnações. Cada vez mais eu vou desenvolvendo o amor. E aí, aquele ser que está ali, que a gente já teve muito atrito lá atrás, ele veio, aprendi a amar, aí desencarna aquele ser. Quando a gente se encontra, descobre que já desenvolveu um amor. Então, a gente vai desenvolvendo. O que é isso? Evolução. O que é essa evolução? Aonde que a gente vai chegar? No amor. Onde é o amor? A perfeição. O que Deus quis quando ele precisa que todo mundo se ame? E aí, para isso, o que ele fez? Desenvolve as células familiares, que são pequenos núcleos para a gente desenvolver o amor. Por isso que o bebê vem ali naquele cantinho, bem pequenininho, diante desse universo todo. Aí você ama aquilo, aí desencarna, mas ali tem, quando você desencarna, encontra outros também que já estiveram aqui, que você já está amando, que é a família espiritual, que está lá, a corporal está aqui, que a gente convive, porque estamos encarnados. A espiritual está lá. São aqueles amores que nós vamos também identificar que, às vezes, eles estão do nosso lado
como guia espiritual da gente, eles solicitam. Ah, deixa eu acompanhar, foi meu filho naquela encarnação tal, vem acompanhando a gente nessa encarnação. Então, a gente vai desenvolvendo aquele amor, aquele amor. Então, cada vez, ao contrário, em vez de eu me preocupar com o número de parentes que eu vou ter, não, ao contrário, eu vou ficar feliz, porque cada vez eu estou amando num núcleo maior. Ó, está fazendo assim, ó, igual aquelas curvas concêntricas, né, da pedrinha na água. E aí, quando a gente chegar a amar toda a humanidade, adivinha o que vai acontecer? A melhor coisa do mundo, não vai ter mais dissensões, não vai ter mais guerra. Para quê? Todo mundo é irmão. A gente demora muito a descobrir que nós somos irmãos, porque nós somos todos iguais, idênticos. Somos realmente espíritos reencarnantes, filhos de Deus, aqui na Terra, passando por problemas porque precisamos passar, com a bênção dessa doutrina no nosso caminho, com a bênção de todo esse suporte para a gente conseguir vencer aquilo que programamos lá atrás. Essa é a 203, mas eu não vou deixar de falar com meu amigo Antônio Jaquino. Ele fala para nós, com relação a isso, no seu capítulo 23, belíssimo, belíssimo, o capítulo 23 é belíssimo, chama Na Escola da Vida. Porque o que é isso? Essa reencarnação, toda essa trajetória que eu estou falando, se não é uma escola? Eu estou no aprendizado, então é uma escola, é a escola da vida. E aí, Antônio Jaquino fala para nós, é muito bonitinho, olha só. Como podereis definir o amor? Se cada um o realiza com as possibilidades do seu estágio de evolução. Porque a gente está aqui, a gente fala de amor, de amor. O que é o amor? Aí ele fala assim, por exemplo, os pássaros transmitem através do canto o amor. Quando eles cantam e é muito lindo, você sente aquela vibração, é o amor que eles estão irradiando. Lembra Francisco de Assis ali? Todos aqueles bichinhos irradiando é forma de amor. Mas as rosas é através do perfume. O que elas doam para a gente? Os perfumes. Mas nós, através de uma miríade de formas, diz ele para nós. Como podemos definir a caridade? Se para o faminto, a caridade é um prato de comida, mas para outra pessoa pode ser apenas um sorriso, um olhar. E não é verdade? Quantas vezes uma pessoa está tão necessitada que você dá um abraço e é só o que a pessoa queria? Vou contar um caso aqui. A dona Vilma, mãe da Sandra, daqui da casa, né, que muitas pessoas tiveram oportunidade de conhecer, ela relatou uma vez muito bonito, que ela foi a Madureira. Quando ela foi atravessar a rua, veio um rapaz de rua atravessando assim do lado dela. Ela percebeu, mas ela continuou o caminho. Quando chegou no final da rua que ela estava atravessando, ela olhou. Quando ela olhou, ele falou: só quero um abraço. Ele falou assim para ela, ela deu um abraço nele e ela falou que necessidade que ele estava daquele abraço. Isso era a caridade naquele momento. Então, olha as definições. E aí vamos seguir o pensamento do Antônio de Aquino. Aí ele fala assim: como é que nós vamos definir o perdão? Olha o que acontece. Muitas vezes nós estamos crentes que perdoamos, mas no primeiro encontro com aquele irmão, eu reajo imprevisivelmente. Eu não tinha perdoado ainda, mas eu achava que eu tinha. Eu só estava ali no esquecimento, mais ou menos, mas eu ainda não tinha perdoado. Perdoar é uma longa estrada a percorrer. A gente já tinha falado isso aqui antes, que perdão é a última virtude a conquistar. O perdão pode levar uma encarnação inteira para ser conseguido, mas muitas vezes, crente que perdoou, você, ao se ver despido da matéria, percebe que ainda guarda mágoa. Não tinha perdoado. O que vai acontecer? Vamos ter que voltar. Porque ali, enquanto eu estava no corpo, que ótimo, aí eu perdoei. Quando estou sem a matéria lá, não, ainda estou com tanta mágoa, vai ter que voltar para aprender a perdoar. Porque quem perdoa mesmo, nos diz Antônio de Aquino, não guarda rancor, nem conserve amargor. Esquece, varre da alma os acontecimentos que o fizeram se atritar com o semelhante.
Estão vendo todas as oportunidades que uma reencarnação traz para nós. Então, vamos na escola da vida apagar o hábito das definições, ele diz, e de decorar conceitos. A nossa escola, olha que linda, a escola da vida para Antônio de Aquino, é aquela que pede para fazer alguma coisa, para praticar o bem. Assim, através de conquistas pequeninas, o homem vai edificando a obra dentro da qual se transforma e ilumina sua alma, porque todas as virtudes que Jesus pediu aos homens que cultivassem sempre levam o espírito ao Criador. E aí ele termina, para fechar com chave de ouro, o que ele fala, que essas estradas que vos oferecemos, ele como espírito, vou até abrir um parênteses, ele faz uma autobiografia aqui, olha, nas orelhinhas. Nessa autobiografia, no final dela, quando ele vai se apresentar, ele diz assim: hoje eu vivo no espaço, ensino e ajudo a quantos posso ajudar e ensinar. Então, é um espírito que está preocupado sempre em ensinar, em ajudar, em orientar. Quando o espírito se propõe a isso, lá do plano espiritual, a gente realmente agradece muito. E aí ele fala, olha as palavras que ele usa. Então, que essas estradas que vos oferecemos, o que eles nos oferecem, os espíritos? Essas estradas que são oferecidas, as estradas da reencarnação, daquele bebezinho que está começando. Essas estradas que elas possam ser palmilhadas, não com a preocupação de conceituar, mas de vencê-las, experimentando, lutando, tendo dentro da alma a fé inabalável. O objetivo distante do espírito é a luz de Deus, sempre conduzido por Jesus. Então, que essa vibração que ele fala, nesse momento que a espiritualidade está sempre ao nosso lado, trazendo essa vibração, possa nos envolver e nos acompanhar pelos caminhos difíceis da nossa vida. Mas esses caminhos difíceis da nossa vida têm todo o suporte que eu falei lá no início, todo o suporte para que a gente consiga vencer essa reencarnação, essa trajetória atual nossa, principalmente compreendendo as coisas que acontecem. Por quê? A gente vai para 205 agora, a próxima, né? Na 205, ele pergunta que, aos olhos de algumas pessoas, essa doutrina parece destruir os laços de família. Olha, o que Kardec pergunta, porque realmente ele deixa tudo mastigado para nós. Se essa doutrina, ele não pergunta, ele está afirmando que, aos olhos de algumas pessoas, ela como destruiria esses laços. E os espíritos dizem, não, ela os distende, não os destrói. Aí eu vou voltar no Evangelho, eu vou voltar lá no capítulo 14, que tem parentesco corporal e parentesco espiritual. Eu indico que vocês leiam depois toda essa parte do parentesco que está no capítulo 14. Mas eu vou ler só uma parte que diz que os verdadeiros laços de família não são os fixados pela consanguinidade. Porque, vamos voltar lá, eu vim na família, mas lembra? Tem os espíritos lá, os meus amigos espirituais lá, minha família, que também pode ser dessa daqui, mas lá a gente não está, a gente já está com um sentimento mais trabalhado, vamos dizer assim, entre as encarnações, que eu venho aqui, trabalho, me melhoro, já aprendo que eu tenho que vencer as etapas, não tenho que ficar parando em pensar, não, mas eu tenho que fazer caridade, não conceituar nada disso, só fazer, usar o coração, usar o amor. E aí, quando eu chego lá, está lá, minha família está lá me esperando, imagina. Então, cada vez aumenta mais essa família. E aí ele fala assim, então, não são os fixados pela consanguinidade, mas são os firmados pela simpatia e comunhão dos pensamentos. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma simpatia enorme por uma determinada pessoa que é da minha família. Mas a gente sente aquela vibração, parece que nós somos irmãs, nascemos, fomos criadas juntas, não é verdade, não fomos. Mas por que a gente sente isso? Porque em alguma outra encarnação já fomos. E estamos construindo nossa família espiritual, no plano espiritual.
E aí ele continua assim, de onde se segue que 2 seres nascidos de pai diferente podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue, que é como eu falei aqui. E na 205, assim, é esse que eu estou lendo. Eu vou de novo voltar com Antônio de Aquino. Mais uma vez, ele hoje, por isso eu falei que era um visitante desencarnado nosso. Eu estou bastante com ele hoje. Ele está nesse nosso capítulo 40, que ele fala fraternidade e renovação. Por quê? Porque no 205 é o que essa reencarnação possibilita. Eu não falei que a gente vai melhorando? A gente vai melhorando, melhorando, melhorando. Quando eu começo a me melhorar, a encarnação, eu começo a olhar o próximo. Que é esse. O objetivo não é o amor? Então, eu começo a olhar o próximo. Quando eu começo a olhar o próximo, o que eu desenvolvo? A fraternidade. Eu vou desenvolvendo a fraternidade, aquele amor pelo próximo. Eu vou desenvolvendo, cada vez fortalecendo mais, porque eu vou e volto para cada vez ficar melhor. E aí Antônio de Aquino diz assim para a gente, essa fraternidade não se exterioriza. Ela não é mercadoria que se adquira nos templos de qualquer religião. Não, ela é conquistada da noite para o dia. Não é conquistada da noite para o dia, mas através dos séculos, através dos milênios, ou seja, através das reencarnações. Agora, essa fraternidade, olha que interessante que ele fala, deve ser o lema de toda a humanidade. Mas é preciso que aos poucos cada criatura aprenda que para que isso aconteça tem que tirar da alma esses sentimentos que não levam à luz nem à perfeição. Aí eu comecei a ficar pensando, a fraternidade então é muito importante, é importante para o mundo. Onde que eu estou hoje? Estou no plano provas e expiações. Mas eu estou almejando o quê? A minha regeneração. Então, daí, esse momento de transição vai mudar. Eu não vou dormir e vou acordar com o planeta modificado, não. Quem vai modificar somos nós, devagarinho, e aí, consequentemente, o planeta muda também. Eu estou desenvolvendo cada vez mais, todos nós juntos estamos fazendo isso. Mas aí, então, por toda essa linha de estudo que a gente está vendo, a gente vai ter que desenvolver a fraternidade. Então, a fraternidade é importante. É uma marca nessa transição, a fraternidade. Então, a gente tem que desenvolver a fraternidade para quando a gente chegar no mundo de regeneração, já ter a fraternidade dentro da gente. Olhar o próximo, saber, entender, compreender, aceitar e utilizar como ele é o nosso ali, ao nosso lado. E aí, com isso, olha só, cada vez que eu vou falando essas coisas, a gente vai vendo as dissensões diminuírem, as guerras, as maldades vão diminuindo, porque a gente está aumentando a fraternidade. Isso é muito interessante. Vamos pular para 205A. Então, a reencarnação diminui a importância que alguns dão à sua filiação, já que pode ter tido um pai, como pai, um espírito que tenha pertencido a uma outra raça ou vivido numa condição inteiramente diversa. Bom, o que acontece é o seguinte, a gente vai, nessa encarnação, eu estou desenvolvendo algumas coisas. Na próxima, eu já vou desenvolver outras, porque, como eu falei, com uma carga muito pesada, de repente eu não dou conta, mesmo tendo todo esse aparato à minha volta, de repente eu não dou conta. Mas tem uma coisa que está me atrapalhando muito, muito. Os espíritos dizem, o orgulho e egoísmo, eles dizem a chaga da humanidade, é isso que atrapalha. Aí, na Revista Espírita, deixa eu só colar aqui o ano, março de 1862, tem um senhor que chama, tem uma matéria chamada Genealogia Espírita, tem um senhor que se chama Senhor Salgues, acho que é assim que fala. Esse senhor Salgues, ele tinha, olha como ele pensava. Ele acompanhava a revista Espírita, e aí ele escreveu uma carta para Kardec, dizendo, que é isso, esse negócio de reencarnação e tal, não concordo com essas coisas, não. Vai modificando a gente, não, sabe por quê? Eu venho de uma... Gente, eu sou descendente de Carlos Magno. Sou descendente também, deixa eu colar de novo aqui, eu sou descendente também de Maomé.
Carlos Magno e de Maomé. Então, eu já tenho uma linhagem tão para cima, tão positiva, por que eu tenho que mudar? Isso ele escreve para Kardec. E aí, vamos examinar isso. O que é isso? Ele só está pensando que na parte material. Quem era que estava lá, como Carlos Magno, como, seja qual for o espírito, ele está falando da parte dele material aqui. Ele tinha orgulho de ser descendente desses espíritos. E tinha medo e na próxima encarnação, como que ele virá? Vai ter que trabalhar esse orgulho dele. E aí ele vai ter que vir de uma outra família para poder trabalhar o orgulho, porque é de acordo com o que precisa trabalhar. Então ele vai vir lá na família, vai ter aqueles reis, que como ele está se achando, né? Provavelmente não, para poder desenvolver. E ele estava assustado com isso. Então eu achei muito interessante essa passagem da Revista Espírita, que traz esse exemplo para nós da nossa colocação de encarnação em encarnação, porque a gente vem de acordo com as nossas necessidades. Então, eu agora vou para 206, eu estava tentando me achar aqui, mas já me achei. Na 206, ele fala assim: então, o fato de não ter filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família resulta que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Os espíritos dizem, claro que não. Nós devemos ser felizes por pertencer a uma família onde os espíritos elevados encarnaram. Eu falei, eu até pedi desculpas, entre aspas, a vocês, que eu ia misturar um pouco as coisas dependendo da situação, né? Que essa resposta, o senhor Sages, ele dava bem aqui, mas eu já tinha antecipado um pouquinho. Porque o que acontece? Aí, o que entra nessa resposta? Entra nessa resposta a atenção que a gente vai dar para aquele reencarnante. E o que a gente vai deixar para ele? Olha, fique bem, o tempo todo o neném está crescendo, olha, eu sou uma pessoa muito importante, o tempo todo eu vou falando assim, não, eu vou ter que dar os meus exemplos para ele, os exemplos do bem, por isso que eu falei na evangelização da criança. Vamos trazendo os exemplos do bem, os exemplos do amor. A educação ensina aquela psicosfera ali, está ali em volta da criança. A criança vai crescendo e vai cada vez ficando firme naquilo. Então, uma criança evangelizada, a gente vê as crianças que fazem evangelizão, quando chega, já vai crescendo, vai ficando adulto, você percebe a diferença. Ela vem naquele estudo, ela vem naquela compreensão. É muito importante. Então, e esse culto ancestrais a que ele se refere aqui, é a gente saber valorizar aqueles que nos deixaram esse tipo de exemplos. Eles deixaram os exemplos, aqueles nossos antepassados. Como é que a gente vai cultuar esses amigos, esses irmãos, esse pai, mãe, amigo, seja quem for, deixou legado para nós? Como vamos cultuar? Preces, com pensamento de amor, com agradecimento, com gratidão no coração por aquilo que deixaram. Então, nós também temos que fazer o mesmo. Deixar um bom caminho, deixar um legado, que aquele reencarnante está precisando dos nossos exemplos, da nossa ajuda. E aí, quando a gente junta todo esse pacote que eu falei aqui, né, que fraternidade, não vamos esquecer da fraternidade, o amor, que é tudo no mesmo balaio, mas quando a gente vê tudo isso, aí sim, aí a gente vai pensar assim, olha, gente, já falei que a fraternidade é a marca dessa transição. Kardec, olha só, hein? Kardec, lá atrás, quando escreveu a Gênese, ele já escreveu no seu capítulo 18. Olha que interessante, hein? No seu capítulo 18, no seu item 6, ele escreveu. O nome do capítulo é Os Tempos São Chegados. Aí, quando vocês vão ler, é muito bom. Quem quiser ter uma leitura assim, vamos dizer assim, de muita força, de muita esperança, leia Os Tempos São Chegados, capítulo 8 da Gênesis. E ele fala assim, olha, os homens chegaram com a sua inteligência, né, resultados que jamais haviam sido alcançados sob o ponto de vista das ciências e das artes.
A gente não vê isso? A gente vê isso muito fácil. Todo mundo aqui é muito novo. A tecnologia anda muito rápida. Né? Não dá tempo de você comprar um determinado aparelho, daqui a pouco já mudou a tecnologia, já não é mais uma vitrola, já é um CD, não é mais CD, é não sei o quê. É tudo muito rápido acontecendo. Essa é a parte tecnológica das ciências. Mas ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, de fazer e reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o seu bem-estar moral. Então, a gente fica deslumbrado, por isso que eu falei que esse planeta também tem tentações, a gente fica deslumbrado com a tecnologia, com tudo que é oferecido, e aí a gente esquece de desenvolver essas coisas, essas virtudes muito mais importantes no nosso progresso, do que simplesmente ficar só olhando esse avanço, vamos dizer assim, da ciência. Então, Kardec nos alerta para isso, que a gente precisa. Se a gente não fizer isso, e foi daí que eu tirei essa fala de dizer que a fraternidade é uma das marcas da transição, que a gente vai ter que desenvolver isso. A caridade, vejam só se tudo isso não é forma de amor. A caridade que, como nós falamos aqui, como Antônio de Aquino pediu tanto para a gente não ficar conceituando, porque o que é a caridade? Faça o bem, não se olha quem. Põe a caridade na sua caridade, já dizia o doutor Bezerra de Menezes. Vamos auxiliar o próximo sem preocupação com as definições. E aí, o que vai acontecer? A gente vai na fraternidade, na caridade, como eu falei, a fraternidade que a gente já tinha falado, e na solidariedade, que é muito colocada em prática quando acontece alguma coisa, como, por exemplo, a enchente no sul, ficou todo mundo solidário, mas vamos desenvolver essa solidariedade para todos os momentos. Então, sem esses 3 itens, a gente não tem como viver em paz com a nossa parte moral nesse futuro tão tecnológico. E isso é quando ele escreveu, hein, gente, lá atrás. E aí, vamos também seguindo nesse mesmo capítulo, tá? Que fala sobre os tempos são chegados, mas aí eu já vou para o item 14. Esse item 14 está dizendo assim: peraí, os homens só viverão felizes sobre a terra no momento em que os 2 sentimentos, solidariedade e fraternidade, entrarem em seus corações e em seus costumes. É identificar, gente. Identificação do momento que nós estamos passando. Identificar, são as oportunidades. Chegou, vamos aproveitar, vamos fazer ali a solidariedade, a caridade, fazer o bem. Porque então vão adequar as suas leis e suas instituições a esses sentimentos. E esse vai ser um dos principais resultados da transformação que se realiza. Qual é a transformação que está se realizando? A virada, a transição. Estamos em transição planetária, estamos, né, pensando no planeta da regeneração. Então, são essas situações. Lógico, eu tinha muito mais coisa aqui para falar, mas não vai dar tempo. Mas o que eu quero lembrar é que nós temos que desenvolver, porque quando chega esse reencarnante, a gente está compreendendo que ele está trazendo a maleta dele, mas que Deus está dando a oportunidade da gente trabalhar junto com ele para que ele se torne uma pessoa do bem, para que no futuro ele tenha desenvolvido essas 3 virtudes, para que esse lar que o receba seja um lar tranquilo, de amor, sereno, evangelizado. Então, para isso também nós temos o quê? Nós temos o evangelho no lar que nós podemos fazer, instituir. Cada um de nós institui um dia da semana, um horário, pode pedir orientação aqui, fica depois aqui desse estudo, pede orientação como faz. Porque o que isso tudo vai fazer? Vai colocar o nosso ambiente tranquilo, fraterno, amigo, amoroso, para receber aquele espírito reencarnante. Então, que Jesus esteja no coração de todos nós, fortalecendo cada um de nós, para que a gente saiba desenvolver essas virtudes, para que a gente expulse de nós esses sentimentos que não vão nos auxiliar para nessa aquisição dessas virtudes
que vão levar a nós e ao planeta a um local muito melhor, trazendo essa distância do átomo ao arcanjo de uma maneira mais tranquila, que às vezes pode ser longa, mas que seja tranquila, que a gente cada vez consiga evoluir mais, passo a passo. Então, que Jesus nos abençoe e fortaleça. Graças a Deus. Então, nós agradecemos muito a nossa querida Conceição, rogando a Deus que permita que ela esteja conosco em vários outros momentos, trazendo o fruto desses estudos que ela também tão bem sabe tocar os nossos corações. Então, que Deus abençoe, Conceição. E nós vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o trabalho dos passes, e para a sustentação deste trabalho, deste momento, nós vamos ter como base o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, os itens 5 e 6, quando Kardec vai falar para a gente sobre a reconciliação com os adversários, que tem muito a ver com o que Conceição acabou de nos trazer. E quem vai falar, quem vai fazer o comentário desses itens é a nossa Persília. Então, Kardec pegou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26, o seguinte: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estais em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Kardec comenta assim: há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos, muitas vezes, perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto animal, morto veneno é falso quando se aplica ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições queridas. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente aqueles que se apresentam com uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. A gente vai parar por aqui e pede a vocês que continue, né, a leitura, o estudo em casa. Vamos então agora solicitar aos nossos médiuns que se dirijam aos seus locais, os pontos de trabalho. E quanto a nós, vamos desde já, sem se preocupar com essa movimentação que é necessária, vamos nos ligar, procurar nos ligar aos nossos benfeitores, aos nossos anjos guardiães, rogando a eles que abençoe os médiuns que nos trarão todas essas energias salutares, lembrando daqueles também que em casa ficaram, que estão aqui no nosso coração, rogando a Jesus que também leve a eles todas essas bênçãos. Graças a Deus, Senhor, nós pedimos nesse instante a proteção, Senhor, para todos nós, mas em especial, rogamos que abençoe as mãos dos médiuns, Senhor, que nos transmitirão os passes, que fluidificarão a água, para que cada um de nós, Senhor, além de todo esse benefício que já recebemos até aqui, possamos também
Se for da tua vontade, Senhor, dê os nossos corpos também aliviados de lutas, de dores, mas, sobretudo, os nossos espíritos sejam, Senhor, pacificados, tranquilizados, fortalecidos. E assim, então, possamos iniciar, Senhor, o trabalho abençoado do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. E possamos, então, permanecer com os nossos pensamentos elevados, para que possamos receber de todos os nossos guias e amigos espirituais as energias necessárias que precisamos para o nosso refazimento do corpo físico e espiritual. E aí, a gente tem no Evangelho de hoje, né, reconciliar-se com os seus adversários. E quando ele fala para a gente, né, o que devemos entender pela expressão por Jesus, reconciliai-vos, enquanto todos estáis a caminho. E aí, reconciliar é o quê? É estabelecer a paz entre, fazer as pazes, consagrar-se, harmonizar-se, conciliar com aqueles que estão a caminho conosco. E aí, Emmanuel vem dizendo, o Kardec vem dizendo para a gente que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho, vivendo lado a lado, na condição de espíritos encarnados. Somente assim aproveitaremos as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede, de repararmos as faltas cometidas contra nossos irmãos em encarnações passadas. A nossa Conceição trouxe muito bem, né, falando desse momento, né, de reconciliar com os nossos irmãos, porque na família, onde nós temos o nosso cadinho, mas é onde nós temos também a oportunidade de fazer amigos para a verdadeira vida. Porque enquanto aqui estamos, temos os nossos, né, como ela disse, né, o véu do esquecimento. Mas é nesse momento que a gente precisa se harmonizar com aqueles que estão a caminho conosco. Então, muitas das inimizades de hoje são frutos de malquerências passadas, que nos impede de superar pelo perdão e pela conciliação. Ela também falou do perdão, né, que é o nosso maior entrave para o nosso progresso. É o perdão, é onde nós temos a maior dificuldade, é onde precisamos trabalhar mais. E a que prisão refere Jesus quando diz: reconciliai-vos, para que não sejais metido em prisão? A prisão de que Jesus fala é a situação de sofrimento e aflição experimentada pelo espírito quando, por orgulho e vaidade, não perdoou nem se reconciliou com seu adversário. Somos os carcereiros de nossa própria prisão, e a chave que nos liberta é o perdão, a conciliação com o adversário. E como interpretar a frase: digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitio? E Kardec nos esclarece assim: que seremos libertados da prisão que nós mesmos criamos pelo orgulho e vaidade, quando houvermos perdoado nosso inimigo e reparado todos os males que lhes causamos. A justiça divina estabelece que toda falta seja reparada. Portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o próximo for resgatada. Então, aqui na Terra é o nosso lugar, é a nossa casa, para nos reconciliarmos com tudo e com todos, diante de nós mesmos e de Deus, nosso Criador. E aí tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos: a morte nos livra dos nossos inimigos? Não. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo
aqueles contra os quais guardam rancor. Então, guardar mágoa dentro de nós mesmos é o quê? É trazer para nós mesmos problemas maiores. Porque quando a gente tem esse sentimento de raiva, de ódio, de rancor, o primeiro que recebe esse sentimento ruim somos nós mesmos. Por quê? Porque antes de atingir o outro, e de repente o outro nem é atingido pelo merecimento de seus guias, de seus amigos espirituais, porque ele já está numa condição melhor. Mas nós sim, nós vamos receber, porque o sentimento passou primeiro por nós mesmos. Então o provérbio, morto o animal, morto o veneno, torna-se falso quando aplicado ao homem. E como age o espírito mal para com o inimigo encarnado? O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir em seus interesses e nas suas mais caras afeições. E aqui a gente para e observa. A gente precisa estar sempre vigilante, né? Vigiai e orai. E no livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, o item 459, ele fala assim para a gente. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então, nós precisamos e devemos observar o que estamos fazendo e como estamos agindo, porque reagir não nos cabe agir, porque quando reagimos, nós estamos dando força para aquilo que não queremos mais. E aí ele fala aqui também para a gente que o obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Por que permite Deus que tais vinganças ocorram? Para que a pessoa tenha ocasião de expiar o mal praticado ou de se reabilitar com relação às suas atitudes do passado, através das quais tenha faltado, com a indulgência e a caridade e o perdão, que foi tão bem colocado pela nossa irmã Conceição. Então, que possamos então sair daqui com muitas reflexões para o nosso dia, para o nosso final de semana e para o nosso mês. Que assim seja, graças a Deus. Assim, então, Senhor, chegando ao final da nossa reunião, tão proveitosa para todos nós, só nos resta te agradecer. Agradecer profundamente a bênção desse dia, a bênção dessa hora, a bênção da doutrina espírita, Senhor, em nossas vidas, a bênção dessa casa que nos acolhe. E rogar, Senhor, que tu continue a proteger esta casa, a casa de irmão Clarencio, a todos nós que aqui estamos, trabalhando, estudando, vindo receber, Senhor, esses ensinos. Abençoa essa espiritualidade, Senhor. Abençoa todos nós. Abençoa nossa cidade. Abençoa, Senhor, nosso país e a terra inteira. Que o teu amor, Senhor, cubra a terra com vibrações de amor, de paz. Despede-nos, Senhor, na tua paz. Que assim possa ser, graças a